As escolhas dos jogadores ao longo de suas carreiras é algo que é fundamental pela maneira como eles vão ficar marcados. Já vimos vários jogadores no futebol brasileiro, no futebol europeu, que tiveram sim carreiras consolidadas, mas acabaram ficando, por exemplo, com fama de mercenário. Essa é a situação do atacante peruano Paulo Guerreiro, que construiu carreira muito boa aqui no futebol brasileiro, jogando no Corinthians, jogando no Flamengo, passando pelo Internacional, só que especialmente a maneira como ele trocou o Corinthians pelo Flamengo foi algo extremamente polêmico. Além do mais, se já não bastasse essa situação, Guerreiro teve outros casos bem polêmicos ao longo da carreira. E nesse vídeo eu vou mostrar pra você como ele destruiu a sua própria imagem. Te mostro agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Fala galera! Antes eu queria convidar você, que é maior de 18 anos, para conhecer a casa de apostas do rei do futsal, o Falcão. A casa de apostas é a F12Bet, uma casa de apostas que chegou agora no mercado brasileiro, especialmente para poder atender você. A F12Bet tem lá cadastro fácil, o saque também é muito simples, assim também como o depósito. E eles têm várias maneiras de atender o mercado brasileiro, tanto que lá você pode tanto sacar quanto depositar via Pix e também via criptomoeda. A F12Bet tem uma cobertura completa em vários campeonatos nacionais, vários campeonatos internacionais, então você está esperando o quê para poder fazer o seu cadastro por lá? Use o cupom VINI quando você for fazer o seu cadastro. Lembra que eu vou deixar o link na descrição para você poder conhecer a casa. Lá, além de ter vários campeonatos do futebol, tem outros esportes também e até cassino, como por exemplo o jogo do aviãozinho. Vale lembrar que a F12Bet tem as melhores odds do mercado e tem também uma condição que só ela tem. Na F12Bet você pode começar a apostar usando apenas R$2. E aí você consegue fazer uma aposta mínima de R$1 e consegue sacar a partir de R$10. Então é muito simples você poder apostar e se divertir lá na F12Bet. Para você que quiser se cadastrar, vou deixar o link na descrição, use o cupom VINI e lembrando, seja responsável no seu jogo e a F12Bet é só para maiores de 18 anos. Para entendermos toda a situação do Guerreiro e saber também como ele está nos dias de hoje, precisamos ir para o seu começo de carreira. O Guerreiro, ele fez a sua base, a sua juventude, jogando pelo Alianza Lima do Peru. Por lá ele era um jogador extremamente promissor, tinha uma média excelente de gols, então, obviamente, ele acabou chamando logo cedo, antes mesmo do futebol profissional, a atenção do futebol europeu. E muita gente não sabe dessa informação, mas o Guerreiro iniciou a sua trajetória logo no futebol europeu e jogando por um gigante, o poderoso alemão Bayern de Munique. Ele chegou ao Bayern de Munique no ano de 2002, só que ele começou jogando pelo Bayern de Munique 2. E o seu período jogando pelo Bayern de Munique 2 foi um período muito positivo, onde ele também teve uma média excelente de gols. Foram 69 jogos e 49 gols jogando pela equipe secundária do gigante da Baviera. Ele teve uma oportunidade de jogar pelo time principal do Bayern de Munique na temporada 2004 e 2005, onde ele acabou jogando com um outro atacante peruano que estava no Bayern, o histórico Cláudio Pizarro. Então ele acabou tendo uma passagem realmente pela equipe principal do Bayern, pelo time que a gente vê hoje, por exemplo, na televisão, só que não foi uma passagem lá muito marcante, a concorrência também era pesada para o Guerreiro. Então acabou que ele teve essa oportunidade na equipe principal, mas não ficou por muito tempo, já que em 2006 ele foi negociado com outro clube da Alemanha, o Hamburgo. O Hamburgo no fim acabou sendo uma boa oportunidade para o Guerreiro, porque no Bayern de Munique mesmo ele não ia ter tanto espaço para poder se desenvolver. O bom do Hamburgo era porque era um time onde ele ia ter sequência de jogo, ia poder amadurecer e, claro, ele ia amadurecer jogando logo de cara no futebol europeu. Então a ida para o Hamburgo foi muito boa. A passagem do Guerreiro pelo Hamburgo acabou sendo uma boa passagem. Ele teve por lá 183 jogos e 51 gols marcados. Ficou no clube de 2006 a 2012. Só que mesmo com bom rendimento em algumas temporadas, acabava que o Guerreiro ainda era um jogador completamente desconhecido aos olhos do futebol brasileiro e de uma maneira geral também para o futebol europeu, porque para a Europa seu destaque não era também tão grande assim. O Guerreiro ele começou a ficar conhecido no futebol brasileiro quando em 2012 ele foi contratado pela equipe do Corinthians. Na época o Timão procurava ainda por um atacante, porque o Liedson havia deixado o clube após o título brasileiro de 2011, então o Corinthians precisava de um novo jogador. Então, logo após a conquista da Libertadores, no mês de julho, o Corinthians contrata o Guerreiro, pagando 3,5 milhões de euros. É um jogador que na época chegou com desconfiança porque, como eu disse,
ninguém conhecia o Guerreiro. Ele tinha um histórico positivo, por exemplo, de ter jogado por um time como o Bayern de Munique, mas isso já era há muito tempo atrás. E no fim, ninguém imaginava que a passagem do Guerreiro pelo Corinthians seria uma passagem tão positiva. Ele teve um pouco de dificuldade no começo, passou alguns jogos sem marcar, mas depois também, quando começou a fazer gols, não parou mais. Ele acabou marcando alguns gols ainda no Campeonato Brasileiro, na fase em que o Corinthians se preparava para o Mundial de Clubes, e aí no Mundial foi onde ele fez o seu nome e realmente se tornou um ídolo para muitos corintianos. Ele marcou o gol da semifinal do Mundial contra o Al Ahly do Egito, gol que colocou o Corinthians na decisão contra o Chelsea, e depois fez o gol do bicampeonato mundial contra o atual campeão da Liga dos Campeões naquele momento. E quem acompanhou o Guerreiro no Corinthians sabe do que eu tô falando. Esses gols que ele marcou no Mundial deram muita confiança para o próprio Guerreiro ser um jogador ainda mais completo a partir de 2013. Então, Guerreiro, na nova temporada pelo Corinthians, ele começou a fazer coisas que em 2012, na sua temporada de estreia, ele não fazia. Saía muito mais da área, fazia 1-2, mostrava que não era só um fazedor de gols, era um atacante também de bastante recurso. Então, ele acabou ficando no Corinthians até 2015 com bastante sucesso. A passagem do Guerreiro pelo Corinthians foi muito boa, vários títulos conquistados, venceu Recopa também em cima do São Paulo, é um cara que se acostumou a fazer gols em clássicos contra Palmeiras, São Paulo, Santos, então foi uma passagem de bastante sucesso e a torcida do Corinthians tinha bastante carinho por ele. Pelo timão ele acabou tendo 126 jogos e 52 gols marcados, então uma média muito boa também de gols. Só que aí chegou o ano de 2015 e ali as coisas mudaram e foi ali, naquele ano, que o Guerreiro acabou ficando com fama de mercenário. Na época, vale lembrar que no começo do ano, quando o Corinthians foi disputar a Florida Cup, haviam rumores de que o Guerreiro poderia ir embora do Corinthians. Só que ele deu uma entrevista na época deixando bem claro que no Brasil ele só jogaria por um clube, e esse clube era o Corinthians. Bom, como vocês sabem, meses depois ele acabou entrando em contradição porque ele acabou indo jogar na equipe do Flamengo, o que acabou enfurecendo os corintianos porque todo mundo sabe, existe uma rivalidade interestadual entre Corinthians e Flamengo, seja entre os times, entre as torcidas, então na época a torcida do Corinthians ficou revoltada com o Guerreiro, ainda mais que ele havia dito que no Brasil só jogava por um time. E a maneira como o Guerreiro acabou indo para o Flamengo também foi uma maneira polêmica, porque o Corinthians queria que ele permanecesse, mas não queria aumentar tanto o seu salário como ele desejava, e no Flamengo ele recebeu um salário astronômico. Na época era R$650 mil por mês como salário, só que, somando as luvas do contrato dele, o valor chegaria a praticamente R$1 milhão por mês. Então foi claro, na época ele trocou toda a idolatria e a história que ele tinha no Corinthians para que ele pudesse jogar no Flamengo. Então, ele acabou indo para o time rubro-negro. O Guerreiro acabou sendo a primeira contratação de peso dessa nova era do Flamengo. Hoje a gente vê o Flamengo com Gabigol, com Arrascaeta, Pedro, só que a primeira contratação de impacto do Flamengo, após o clube ir readequando suas finanças, acabou sendo o Guerreiro e aí depois o Diego Ribas em 2016. Só que a gente tem que ser sincero, pelo que o Guerreiro custava ao Flamengo, o desempenho dele não foi tão bom quanto foi no Corinthians. Acabou que no Mengão ele acabou conquistando apenas o estadual e não ganhou títulos como algumas pessoas imaginavam que ele poderia trazer, como uma Copa do Brasil, um Brasileiro, uma Libertadores. E o Guerreiro, em determinado momento, ele foi bem cobrado pelos torcedores do Flamengo porque ele acabava perdendo muitos gols por jogo. Então, se você for levar ao pé da letra, talvez não tenha sido tão boa assim essa mudança para o Guerreiro. Pelo Flamengo, o Guerreiro ainda teve uma média de gols interessante, porque ele era muito bom atacante. Foram 115 jogos pelo Flamengo e 48 gols marcados. Mas se você comparar os gols que ele marcou no Flamengo e os gols que ele marcou no Corinthians ele fez mais gols e foram gols muito mais importantes também. Vamos agora para o ano de 2017, porque foi no ano de 2017 que o Guerreiro acabou tendo o momento mais difícil da sua carreira. Começou ali. O Guerreiro ele acabou sendo pego no doping, na época, após uma partida das eliminatórias para a Copa do Mundo entre Peru e Argentina. Na época, o Guerreiro acabou sendo pego no doping porque encontraram no exame dele a principal substância que tem na cocaína. Então, por isso, ele acabou sendo suspenso. Na época, tanto o Guerreiro quanto a seleção peruana, o Flamengo, alegaram que ele tinha apenas tomado um chá porque ele estava gripado. E ele tomou esse chá antes do jogo contra a Argentina. Ao menos foi a alegação da época. O Guerreiro, na época, ele acabou sendo suspenso pela FIFA e também pelo TAS e cumpriu a princípio 6 meses de suspensão, mas ficou aguardando uma decisão definitiva sobre a sua pena.
Ele chegou a fazer ainda mais alguns jogos pelo Flamengo e foi liberado pela FIFA para poder jogar a Copa do Mundo da Rússia de 2018 pela seleção peruana. Ele foi embora do Flamengo em agosto de 2018 e acabou assinando de graça com o Internacional. Só que aí que veio um novo momento de dificuldade. Lembram que eu disse que ele tinha cumprido 6 meses de suspensão? Pois é, a FIFA e o TAS acabaram decidindo que a pena final do Guerreiro seria de 14 meses. Então, como ele já havia cumprido 6 meses, ele tem que cumprir mais 8. E a todo momento ele sempre bateu o pé que ele foi pego no doping por conta do uso de um chá. Então ele foi contratado pelo Internacional em 2018, só que ele só pôde começar a jogar pelo Colorado a partir de abril de 2019. Quando o Guerreiro começou a jogar pelo Inter, a expectativa em cima dele era gigante. Todo mundo já sabia do que ele era capaz, pelo que ele tinha feito. Pela seleção peruana, pelo Corinthians, pelo Flamengo, mas acabou que foi uma contratação que não deu em nada. Acabou ficando no clube até 2021. Nesse período, tinha um salário altíssimo e não correspondia o suficiente dentro de campo. Ainda mais que o Guerreiro acabou tendo uma grave lesão de joelho no período em que estava jogando pela equipe de Porto Alegre. Acabou que a passagem do Guerreiro pelo Inter se encerrou em 2021 com 73 jogos e 32 gols marcados. Ainda assim, uma média interessante. Mas pelo propósito que ele foi contratado, acabou não rendendo o esperado. Muita gente não sabe, mas o Guerreiro ele acabou ficando um bom tempo livre no mercado depois que ele deixou a equipe do Internacional. Ele foi voltar a jogar para um clube brasileiro aqui só em julho de 2022, quando ele jogou no ano passado o Brasileirão pelo Avaí. Só que também não foi uma passagem nem um pouco marcante. Ele acabou deixando a equipe catarinense após 10 jogos e nenhum gol marcado. E agora, em 2023, o Guerreiro segue atuando como profissional. Ele está com 39 anos, ainda não pendurou as chuteiras e está jogando no futebol argentino pelo Racing. Se você pegar a carreira do Guerreiro de uma maneira geral, é uma carreira extremamente sólida. Jogou no futebol europeu, se tornou um ídolo da sua seleção e também jogou por grandes brasileiros como Corinthians, Flamengo, Internacional. A grande questão é que ele acabou queimando muito a sua imagem quando ele trocou o Corinthians pelo Flamengo, pela maneira como ele saiu do timão e também pelo que ele havia dito no começo do ano. No Brasil, só jogaria no Corinthians. Esse é o erro de muitos jogadores e treinadores, dizerem que só vão trabalhar em um único clube, quando sabemos que isso não é verdade. E ainda teve esse caso dele no doping na seleção, que é uma história que até hoje é extremamente mal contada. Então por isso, coloquei que ele acabou destruindo a própria carreira, mas muito mais a sua própria imagem, porque Guerreiro foi um baita de um jogador. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários, qual é a sua grande lembrança do atacante Paulo Guerreiro? Pelo menos pra mim, não tem como ser outra. É o gol que ele marcou em cima do Chelsea na final do Mundial de Clubes. Aquele gol foi realmente histórico. Ainda mais que o Chelsea tinha um timaço na época. Tudo bem, não era o melhor time que foi campeão da Liga dos Campeões, mas era um bom time. Tinha Hazard, tinha Fernando Torres, Davi Luiz, Ramires, muitos caras bons de bola e mesmo assim o Corinthians foi campeão e o Guerreiro foi um cara extremamente decisivo. Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo desse domingo. Quero agradecer profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, curtiu esse vídeo? Não esqueça do seu like, de se inscrever, compartilhar, comentar e também de me seguir nas minhas redes sociais. E claro, você que for maior de 18 anos e quiser conhecer a F12Bet, vou deixar o link para o seu cadastro na descrição e não se esqueça de usar o cupom VINI. Lá você consegue iniciar suas brincadeiras a partir de R$2. Muito simples e uma casa realmente completa. Fechou? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!